Você, porque ninguém dava nada por mim. Quem dava eu não tava afim. Até desacreditei de mim. O meu coração já estava acostumado com a solidão. Quem diria que ao meu lado Olá, estamos começando mais um programa O Poder Musical. E agora, nova temporada em novo horário, sempre às 20 horas, aqui pela TV Barueri Live. E este programa, para quem ainda não sabe, quem está chegando agora, né, é um programa que tem o objetivo de levar informação sobre a importância da música na vida das pessoas, tanto no contexto educacional, como terapêutico e também artístico. E hoje, justamente, nós vamos tratar sobre este tema, porque nós vamos receber um convidado que tem muito conhecimento e muita experiência em todas essas áreas. Nosso convidado, então, é Márcio Ciales. Oi, Márcio, tudo bem? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, né? É uma honra recebê-lo, né? Ainda mais que a gente vai falar sobre música no contexto, então, educacional, terapêutico e artístico. Com certeza. É o que a gente fala, né? O programa tem esse objetivo, então, de levar informação às pessoas. Porque, geralmente, as pessoas veem música só como um entretenimento. E a gente sabe que a música tem um poder muito mais profundo, né? E muito maior. Claro. Tá? Seja bem-vindo. Olha, eu vou te apresentar, porque você tem um currículo vasto, né? Espera só um pouquinho, vamos lá. Márcio, então, o Márcio é natural de São Paulo. Iniciou sua carreira artística em 88 como ator e em 90 como músico. Ele é multi-instrumentista. Gente, eu sei que o Márcio toca 50 instrumentos. Mais de 50, né? Depois você vai me falar essa proeza, né? Ele é pedagogo, psicanalista, bioterapeuta, neurocientista e autor de diversos livros dedicados à pedagogia musical. Além disso, ele também faz capacitação com professores na área da educação. Produtor teatral e musical e também arranjador. Já compôs trilhas sonoras de diversos espetáculos teatrais. Criador e proprietário da Atma, atendimento terapêutico, holístico, musical e artístico. Meu Deus, Márcio, como você consegue fazer tanta coisa? Me fala. Tem o INEPS ainda, né? Não, você vai falar, eu vou falar daqui a pouco, mas porque nós temos 3 blocos no programa, tá? Mas olha, me conta, como que começou essa paixão pela música, né? E como que você consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Vou te falar, mas primeiro deixa eu te agradecer. Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado a todo mundo da equipe, os músicos, enfim, é um grande prazer estar aqui com você. Bem, eu não vim de uma família de músicos que viviam da música na época, né? Eram tios, por exemplo, né? Alguns parentes que tocavam alguns instrumentos, entre eles um específico que tocava violão. E ele, quando ia na casa dos meus pais, ele deixava lá o violão exposto em algum lugar, isso me despertou a curiosidade. Antes disso, só realmente instrumentos de brinquedo, né? Mas aos 10 anos de idade eu comecei a estudar violão, né? E eu sempre fui muito esforçado, porque, na verdade, eu sempre falo, as pessoas não acreditam muito. Mas eu não me considero uma pessoa que nasceu com um dom musical, né? Eu desenvolvi
habilidades, né? Através de muito esforço, de muito estudo, né? Então tem gente hoje que fala assim para mim, que inveja, né? Queria ter nascido como você. Eu falo, não faça isso. Não é essa a ideia. Então, assim, a história toda começou através desse estímulo, né, do violão, e aí quando eu comecei a tocar, realmente eu tinha muita dificuldade, né? A gente sabe que aprender música após os 10 anos, geralmente a gente usa outras inteligências, né, para música, noção sinestésica corporal, matemática, mas quando a gente começa desde pequenininho é um pouquinho diferente. Então eu tive muita dificuldade, mas a partir daí eu comecei a realmente me esforçar e gostar, né? E por isso estamos aqui hoje. Então você pode ser um exemplo para muita gente, né? Porque as pessoas sempre pensam, precisa ter dom para fazer música, né? Eu não tenho dom, então não posso seguir nessa área, não é verdade? Veja bem, é indubitável que tem gente que nasce já cantando, tocando, que lindo, maravilhoso. Mas a maioria de nós, meros mortais, não. Então, geralmente, a pessoa, quando vê um produto final, ela fala, isso não é para mim, isso eu nunca vou conseguir fazer, isso só na próxima encarnação, aqueles mantras negativos que a gente está acostumado a ouvir. Mas, na verdade, tudo merece uma dedicação. Alguém que fez essa xícara, essa estampa na sua xícara, tem que ter dedicação. Ela errou várias vezes, ela jogou fora várias vezes, até conseguir, né? Então, é 1% talento e 99% esforço, dedicação e foco, né? Exato. É verdade mesmo. Você vê muita gente que tem talento e também vira um músico medíocre, porque não acata, né, as orientações e acha que não precisa melhorar. Na verdade, a pessoa que tem talento, às vezes, ela tem que ser mais dedicada, mais regrada do que a que não tem. Porque geralmente a que não tem um dom musical nato, ela se esforça muito para fazer. E às vezes quem tem talento fala, eu faço, nem sei o que eu estou fazendo. Isso é ruim, porque ela não consegue se comunicar com o outro. Às vezes, num conjunto musical, por exemplo, né, vocês estão tocando e de repente alguém fala assim, vamos tocar um negócio? Vamos. Olha, tá em sol maior. A pessoa, não sei o que é isso. Como é? Toca aí que eu vou atrás. É ruim, né? Porque você não contrataria um médico, um engenheiro, um arquiteto que trabalhasse só no feeling, né? A gente precisa de conhecimento e desenvolvimento, então o talento ele também tem que ser acompanhado. Com certeza. Eu sei que você é talentoso nesse sentido de ter muito foco e de conseguir, né, fazer tantos instrumentos, tocar tantos instrumentos. Você vai me falar no terceiro bloco sobre essa carreira artística, tá? Mas me fala, você é educador musical e você trabalha com várias faixas etárias. Sim. Criança, adolescente, terceira idade. Principalmente. Hoje, meu foco é mais a criança, mas eu tenho alunos com mais de 90 anos, né? O que a gente mais faz hoje é tirar a pessoa do comodismo, né? Fazer com que ela aprenda alguma coisa. Porque muita gente acha que chega uma certa hora e fala, não, já estou velho, já estou velha, isso não é para mim, deixa para os mais jovens, eu não tenho mais cabeça para isso. É horrível pensar dessa forma. Porque se você imaginar uma lâmpada, né, ela funciona bem até queimar, né? E no momento que ela vai queimar, aí que ela dá o gás mais. Você pode perceber que a luz dá aquela acendida maior e aí ela queima. A gente tem que ser assim também. Se você vai viver até os 120, no 119 você tem que estar fazendo faculdade. E a gente não sabe, né, até quando a gente Mas vive, é claro. Né? E qual é o impeditivo que você tem para não desempenhar uma tarefa? Porque você está velho, imagina. Mas você sabe que muitas famílias, as famílias, é que falam às vezes para os seus pais, seus avós, né? Para quê? É cultural, imagina. Né? Exato. Então eu tenho muitos alunos que observo isso. Então Exato. É complicado, né? E às vezes a pessoa não tem aquela, não, eu vou fazer de qualquer jeito, eu quero fazer. Você quer perceber quando a pessoa, você sabe que a pessoa tem o que a gente chama de misoneísmo, né? Que é o medo do novo, o medo do amanhã, né? A falta de fabricação da dopamina, né? A pessoa chega na frente do piano e fala, eu não vou nem encostar, porque vai que eu quebro, eu não quero nem... Aperta, vê como é que é. A gente tem o maior exemplo, principalmente com uma criança autista, que ela chega no piano, ela bate embaixo, bate em cima, fecha, abre, ela experimenta de tudo. E a gente tem que ser assim também, experimentador, né? E você então trabalha com a música inclusiva também, educação inclusiva, né? Esse é o meu foco. Que bacana. Você vai falar isso pra gente também. Mas, me fala, como que a música auxilia então no desenvolvimento das múltiplas inteligências? Conta um pouquinho para o nosso público. Veja bem, se você for pegar o Howard Gardner, né, no início da década de 80, ele está quebrando os paradigmas do QI, né? Que foi inclusive encomendado por um ministro da França no começo do século XX.
Mas você não consegue medir a inteligência de uma pessoa através de um cálculo matemático. Porque, por exemplo, você pega o Pelé, será que ele era bom de matemática? Ele era bom de jogar futebol. Então, ele era muito bom na inteligência sinestésica corporal. O que significa que ele é muito inteligente, mas em uma inteligência específica. Área, né? Então, se a gente pegar o Howard Gardner, no começo, acho que foi em 83 que ele lançou o livro das inteligências múltiplas, ele está falando justamente sobre cada inteligência em separado, e ele coloca a música como uma das inteligências. Só que, por incrível que pareça, talvez por ele não ser músico, ele não tenha atentado a isso. Se a gente pegar todos os educadores musicais, por exemplo, do século XIX e século XX, Émile Jacques Dalcroze, Edgar Willems, Shinichi Suzuki, Zoltan Kodaly, Carl Orff, enfim, todos eles sabem que é tudo, que envolve tudo, o corpo. Émile Jacques Dalcroze revolucionou a dança no século XX por conta da metodologia dele, integrando principalmente o corpo, né? Então, se você for pensar nessas inteligências, a música engloba praticamente todas. Foram adicionadas mais uma ou duas inteligências depois do lançamento do livro, que é existencial, da natureza, etc. Mas se você for pensar, na natureza não tem ritmo, não tem harmonia, não tem melodia, tem tudo. Então a música ela mexe com tudo isso. Então a música ajuda a desenvolver, a você criar, a você desenvolver inteligências. Então o meu trabalho não é como musicoterapeuta. Embora eu tenha a formação de musicoterapeuta, a minha principal meta é construir inteligências através da música. E aí eu uso a música como ferramenta, não como produto final. O importante é que você foi estudar sobre neurociência, né? Sim. Isso faz toda a diferença. Foi um caminho meio estranho, né? Porque, na verdade, eu não comecei com a música profissionalmente falando. Eu comecei como ator, como você disse. Então, eu com 14 anos, 15 anos, eu já era velho de teatro, já tinha feito inúmeras peças teatrais, espetáculos, comerciais de televisão, participado de curta-metragem. Então, quando eu entrei na música, eu tinha uma noção de palco, a questão da poética musical, enfim. Eu já tinha isso, o que o teatro me deu. E aí, a partir daí, depois do desenvolvimento da música, o teatro me ajudou bastante na questão da produção, enfim, né? Tudo que engloba uma produção. E aí, mais tarde, quando eu já estava estabelecido como músico e como ator, eu comecei a me interessar mais pela área da formação acadêmica por conta de crianças que apareciam para fazer aula comigo e eu não me sentia preparado. Principalmente eu não me sentia professor, porque eu dava aula em escolas regulares. Então eu senti que eu precisava, além da formação musical, da pedagogia. Eu fui fazer pedagogia. Depois eu fiz psicopedagogia. Aí eu fiz a psicanálise da primeira vez. Aí eu fiz uma revista da pedagogia, porque na época havia muita gente que tinha feito magistério, estava oficializando a profissão através da pedagogia. Eu fiz pedagogia de novo. Aí eu fiz a psicanálise mais uma vez, porque eu queria ter uma especialização na área infantil. Aí eu fui partir para neurociências, e justamente em todas as especializações, na área principalmente do autismo e todo o seu espectro, né? E da síndrome de Down também. Então fiz inúmeros cursos para que eu pudesse adequar o ensino musical e as apresentações, você vai entender por quê, para as crianças com deficiência. Porque a gente vê muitos espetáculos teatrais se dizendo inclusivos, né, só porque tem uma pessoa falando em libras. Isso não significa que ele é inclusivo, porque a percepção de cada um é diferente. Então, se você pega uma criança autista, ela não vai ser igual a outra criança autista. E a percepção do espetáculo ela é diferente. Então, o espetáculo ele tem que apresentar alguma coisa que seja absorvido de uma forma linear, quase que igual, por todo mundo. Isso é muito difícil. Na realidade, eu acho assim, as pessoas, né, teriam que mudar a visão, porque cada pessoa é diferente. Sim. Independente se tem alguma deficiência, todos temos deficiência em algum aspecto. Exato, não é isso? exato. Não é verdade? Exato. Então, eu acho assim, está na hora das pessoas começarem a mudar a visão em relação ao outro. Não é? Agora você está falando de educação, escola regular, né? Sim. Existe a lei. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a lei, né? Que concebe a música então como conteúdo obrigatório, componente curricular, arte para a educação básica. Sim. Me conta um pouquinho sobre isso. Ok. Em 97 a gente tem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação,
colocando a música e colocando o conteúdo musical. Mas, sabe como é o brasileiro, né? Espera ser obrigatório, espera ter multa, né? Espera alguém cobrar. Então, quando em 2008 foi sancionada a Lei 11.769, né, da Rosena Sarney, falando a respeito da obrigatoriedade da música nas escolas, como disciplina, como currículo. Nesse momento, houve um veto. O veto era justamente dizendo a respeito da parte da linha que falava que era obrigatório ter a formação específica na área. Por quê? Porque naquele momento, que a lei estava sendo implantada, você tem que considerar que muitos, praticamente quase todos os músicos que gostariam realmente de passar seu conhecimento não tinham uma formação acadêmica adequada e específica. Então houve um veto dizendo, não, a pessoa que não tem formação específica pode dar aula, porque a gente tem muita gente que é referência na música, mas não tem uma formação acadêmica específica. E aí abriu-se 3 anos de capacitação. Então vamos capacitar. É o pedagogo que ele tem lá os seus alunos, mas ele não tem formação musical, ele não sabe cantar, mas ele vai dar aula. Assim como o professor de matemática não é formado em matemática, ele é pedagogo. Estou falando da educação básica, fundamental 1. Sim. Assim como o geografia, de língua portuguesa, ele não tem a formação específica, ele tem a pedagogia. Então a música vai entrar, temos que capacitar esse professor, para que ele possa passar o conteúdo básico da música, o que é grave, agudo, altura, duração, timbre, intensidade, enfim, tudo que é respectivo à música como uma questão básica. Não para formar músicos, mas para dar o início àquilo que geralmente vai se dar continuidade num conservatório musical, numa escola de música. 3 anos. Nós começamos, então, lançamos um primeiro livro. Eu era, na época, diretor do Instituto Hering, já há 2 anos, e eu lancei o primeiro livro da Volta da Música nas Escolas, uma grande honra minha ter sido o meu livro escolhido para isso. Então foram milhares e milhares de pessoas, principalmente começando a partir de Blumenau, que era a sede do Instituto, né, em Santa Catarina, e em São Paulo. Aí espalhou por todo o Brasil. Nós tivemos 3 anos para fazer essa capacitação, mas nós não conseguimos cobrir o Brasil inteiro, justamente porque muita coisa que era para a escola, a instituição, a prefeitura, ou quem quer que seja, tivesse a vontade de cumprir a lei, não teve. Então, quando a gente pensa em uma lei que não tem sanção, que ela não dá multa, o brasileiro fala, não vou fazer não. Né? Infelizmente. Né? No começo do cinto de segurança, as pessoas falavam, mas para que eu vou usar? Né? Era uma loucura, né? Pois é. Então, assim, hoje o que a gente tem de referência não é mais a Lei 11.769. Nós temos, em 2016, uma lei que também alterou a Lei de Diretrizes e Bases, que é a Lei 13.278. Ela fala o quê? Não é só música que é obrigatório e não é só na educação infantil, na educação básica. É desde a educação infantil até o ensino médio. É teatro, música e dança. Tudo obrigatório. Então nós nos mobilizamos mais uma vez, dentro do Instituto Hering ainda, fizemos 3 cursos. Como aplicar conteúdo para cumprir os PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais. E aí a pessoa fala assim, eu acabei de me formar, mas eu não sei dar aula. Então ela fazia aquele curso, como se fosse uma capacitação fora de horário, vamos dizer assim, para ela entender como aplicar o conteúdo que os PCN exigiam. E aí nós tivemos um reajuste. Tem, então, de 2016 mais 5 anos, 2021, a data limite para poder fazer a capacitação novamente dos profissionais para poder aplicar a lei. O que aconteceu? Ao invés do PCN, a gente não tinha mais isso como referência, tinha o BNCC. Tem o BNCC, que é o Banco Nacional Comum Curricular. Dentro desses novos parâmetros, que o PCN era por ciclos, 1º, 2º, 3º ano, assim vai. A gente tem o BNCC anual. Então você tem a meta, a criança tem que saber isso até o final do ano. E como é que o professor vai fazer isso? Porque o professor chega lá, tem uma criança passando mal, tem uma criança dormindo, tem outra criança com autismo, tem outra criança
cadeirante e assim vai. E aí como é que ela vai fazer? Para fazer com que todas as metas do BNCC sejam aplicadas. Então nós lançamos esses cursos. Só que esses cursos não eram subsidiados pelo governo federal e nem pelo estadual e nem pela prefeitura. Então nós tínhamos que disponibilizar esses programas gratuitamente ou com preço ínfimo de acordo com o que a gente tinha de convênios. E mesmo assim, o profissional é que não ia atrás, porque ele falava, eu já faço tanta coisa, então eu não vou fazer mais. E a gente estava justamente conversando antes da gravação a respeito dessa questão de pouco tempo que a gente tem de capacitação. A capacitação não deveria ser um período, deveria ser sempre. Sempre, verdade. Todo mês, todo ano, todo bimestre, todo trimestre. Por quê? Porque a população muda, a sociedade muda, o comportamento muda, a ferramenta muda. Hoje a gente tem ferramentas, eu lembro que eu dava aula no colégio em São Paulo, no meio da 2002, por aí, 2002, 2003, e esse colégio utilizava um recurso muito legal, que era uma tela interativa, que você punha a mão e você movia os órgãos, por exemplo, ali do corpo e tal, aqui e tal, você pega o rim, coloca ali e tal, para estudar aquilo. Aquilo era uma coisa bárbara. Hoje você faz isso com o celular e gratuitamente. Então, nós evoluímos em questão de ferramentas e de viabilizações de uma forma que, a cada semestre, a gente tem que fazer uma nova capacitação para você lidar com um novo problema, uma nova patologia, com um novo comportamento. Né? Então, isso é contínuo. Né? Na realidade, né, o ser humano deveria sempre estudar. A gente nunca sabe, né, o suficiente. Né? A gente tem que estar sempre reciclando o nosso conhecimento, claro. E tem sempre a humildade para querer aprender mais, não é? Olha, certeza. Eu vou ter que chamar os nossos comerciais, tá? E aí daqui a pouquinho a gente volta no segundo bloco. Eu vou deixar uma pergunta no ar, tá? Como que você vê a atual realidade da educação musical no Brasil, tá? E como poderíamos mudar? Daqui a pouquinho a gente volta com o programa O Poder Musical. Vamos de banda? Coisas que me deixam no ar, as várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento, bem devagar, mas talvez você não entenda essa coisa de fazer um mundo acreditar. Olá pessoal, eu sou a Silva Ferreira da TV Barueri.live e hoje sabe onde nós estamos? Estamos no Hortifruti Prêmio e vamos convidar você para conhecer essa loja maravilhosa, qualidade, estacionamento, promoção, tudo você encontra aqui no Hortifruti Prêmio. Mas vem para cá, olha só, nós temos aqui as maçãs, também temos aqui, olha, o diferencial de banana, melancia, olha só essas uvas maravilhosas. E sabe onde você encontra isso? No Hortifruti Prêmio, sem contar que é um lugar amplo, onde tem verduras e tudo mais. E aí, Silva, vai me deixar o endereço? Sim. O Hortifruti Prêmio fica na rua Avenida João Ventura do Santo, 2980, Osasco, Baronesa. Vem pra cá, Hortifruti Prêmio, o Hortifruti que veio fazer a diferença. TV Barueri.live. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri. Primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar
aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Estamos de volta com o programa O Poder Musical. Lembrando que mudou o horário, né? Toda segunda-feira às 20 horas. Tudo novo, gente. Estúdio novo, né? Tá lindo aqui o cenário. Os nossos músicos com a banda Vivate. Aliás, deixa eu conversar um pouquinho com essa banda maravilhosa que nos acompanha aqui. É Simone, né? Que vai falar sobre a banda. Simone, Isso. fala um pouquinho aí pro nosso público. Boa noite a todos. Nós somos do grupo Vivace Musical. E estamos no Instagram como @vivace_show. E o telefone é 11 99278 9512. 11 99278 9512. É isso aí, olha, gente, música ao vivo em eventos, né? Tudo de bom, não é? Eu também não posso deixar de agradecer a nossa patrocinadora, o Núcleo de Arte Espaço Musical. O que você está esperando para fazer uma aula experimental? Olha, tá muito legal lá, vocês precisam conhecer, tá? E é pertinho, hein? Olha, o telefone é 11 985265729. Eu vou repetir, 11 985265729. Estamos conversando aqui com o Márcio Ciales, ele que é bioterapeuta, neurocientista, ele é palestrante, autor de livro, neurocientista. Eu já falei neurocientista, Márcio? Meu Deus, Márcio, olha, você faz tanta coisa, né? Mas está falando tanta coisa importante também, gente. Olha, segue aí com o programa, avisa aí os amigos, os vizinhos, né? Vamos esparramar sementes aí da música e do conhecimento. Márcio, eu deixei uma pergunta no ar no primeiro bloco, né? Como que você enxerga, né, na atualidade, a educação musical? E como que a gente poderia mudar esse quadro? Bom, a gente fez aí o que podia antes da pandemia. Em 2016, quando a Lei 13278 foi colocada
teatro, música e dança obrigatório na educação básica, até o ensino médio, tivemos 5 anos, e quando foi em 2020, em março, né, basicamente, 2020, nós tivemos as reclusões por conta da Covid-19. E aí usou-se isso como desculpa para não completar esse treinamento, que nem começou direito. Então, enquanto o pai, a mãe, o avô, o tutor, o tio, a tia, quem quer que seja, que é responsável por uma criança que está matriculada numa escola, não chegar na escola e dizer assim, olha, teatro, música e dança é curricular, é obrigatório ter aqui sim, e não pode se cobrar nada mais, e tem que ter sim nota, tem que ter avaliação, tem que ter acompanhamento, eu quero saber se isso está tendo aqui. Porque senão eu vou denunciar. Enquanto isso não acontecer, muitas instituições não vão tomar vergonha na cara e não vão fazer isso funcionar. Não vão aderir, né? Não é, Porque então, acha que música é o quê? tem gente que fala isso, exatamente essa palavra que você falou. Ah, não, isso aí não pegou, aqui no Brasil não pega. Tem gente ainda hoje que coloca na internet, a gente tem que lutar para a música voltar a ser obrigatória. A música já é obrigatória há tantos anos, né? E a única coisa que falta realmente, infelizmente, é começar a colocar sanção, começar a colocar multa. Vão me xingar até não querer mais. Falar, olha o que o Márcio está inventando. Né? Mas é isso, você quer mudar, você chega num lugar, está tocando uma música, porque você é preconceituoso, todos nós somos. Você chega num lugar e fala assim, olha, detesto essa música. Olha que horrível, como é que pode alguém ouvir isso? Seja o que for, rock, blues, jazz, MPB, bossa nova, o que for. Olha que horrível. Outro dia tinha um crítico musical dizendo assim, música, bossa nova, é uma porcaria, olha isso, que depressivo. Poxa, isso é não respeitar o gosto do outro. Então todos nós acabamos praticando esse preconceito musical. Se você está insatisfeito com isso, por que você não quer ajudar a melhorar? Então, você tem que ajudar a melhorar, compartilha. Em vez de você colocar o foco no que é ruim, coloca o foco no que é bom. Se acha que uma coisa é boa, coloca o foco em cima e fala, ó, dá uma escutada nisso, vê o que vocês acham. É apresentar outras possibilidades musicais, Claro. né? É parar com a crítica e começar a agir Claro, para melhorar. Né? Criticar é muito fácil. Sim, Oferecer solução, sim. não. Então, geralmente, quais são os mantras que a sociedade coloca? É culpa do governo, é o fulano que está no poder, é não sei o que. Mas você não faz a sua parte. Levanta para fazer a sua parte. Abre o Facebook, abre o Instagram. Você só vê coisa de piada, meme, mas ninguém está dizendo assim, ó, dá uma escutada nisso aqui, olha que bonita essa música, olha que legal esse artigo científico. Por que não publicar um artigo científico? Por que não você dizer a respeito da... Olha, nós tivemos o Jacques Benveniste, que foi o primeiro cara que falou assim, olha, a água tem memória. Todo mundo deu risada dele. Todo mundo deu risada. Aí veio o Luc Montagnier, que é o co-descobridor do vírus da AIDS, ganhador de prêmio Nobel e tudo mais, e deu continuidade para o estudo dele e descobriu que a água tem memória. Se você pegar um copo de água e colocar uma música suave, bonita, construtiva, inteligente, e perto daquela água e beber aquela água, ela te faz bem. Você fala assim, mas, Márcio, isso é magia, é misticismo, isso é religião. Não é. É ciência. Por que ninguém compartilha isso? Por que tão pouca gente sabe disso? E por que muita gente fala assim, eu não vou compartilhar um artigo científico porque eu não sou cientista, vai que eu publico alguma coisa errada, mas publica recadinho de coisa de política no WhatsApp. Então nós precisamos sair da informalidade na música e encarar a música como ciência. Eu estou te falando agora como presidente do Instituto, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas do Som. A gente precisa começar a encarar a música como algo que pode ser indigesto também. Faz mal também. Como é que eu faço para uma coisa assim? Poxa, eu posso pegar uma lanterna que tem uma luz maravilhosa e colocar no olho do outro? Não, vai ferir. Eu posso pegar a água, um balde de água e jogar em cima do outro? Depende, se for um calor na beira da piscina, ótimo. Mas eu posso fazer isso no dia a dia? Não. E por que eu posso pegar uma música que fala de suicídio, uma música que fala assim, ó, bate a cabeça na parede, uma música que fala sobre drogas e fazer o outro engolir? Não, eu quero que você pegue o balde de água e jogue em mim, porque eu quero. Tudo bem, mas eu não sou obrigado. Então nós precisamos, primeiro, ter um diálogo de respeito entre os estilos musicais, um diálogo de respeito entre profissionais e o diálogo de respeito entre as ciências que envolvem as artes visuais, as artes plásticas, as artes musicais, porque são ciências, sim. Se você for pensar em 1700, 1800,
né? Antes de muita coisa, muitas descobertas que foram feitas no século XIX, tudo bem, mas agora, no século XXI, você dizer que o som tudo bem e que música é só entretenimento, não é coisa séria. Por isso, desse programa, né? Ter um espaço aí para as pessoas poderem falar, Exato. né? Esparramar essas sementes. E eu acho assim que falta, às vezes eu penso que falta união também da classe dos próprios professores de música. Sim. Não é verdade? Eu acho que em todas as classes, né, nós temos diversos nichos com pensamentos diferentes, com linhas diferentes. Isso também é de se respeitar. Ótimo, nós temos hoje o músico prático e o músico teórico. E entre eles o que a gente chama de músico global. É o que lê um pouquinho, que sabe cifra, que entende um pouco de acorde, de escala, mas não é um grande estudioso teórico. E você tem o músico que ele é acadêmico, que ele tem uma noção histórica, cultural, enfim, né, teórica de um jeito tradicional, ótimo. Mas ele não tem a prática musical. Ele não encara o palco, não porque ele não é capaz, é porque não foi a opção dele. Então nós temos áreas de atuação diferentes. Importante seria reconhecer essas várias classes e integrá-las como partes diferentes de um quebra-cabeça. Nós somos peças diferentes de um quebra-cabeça, de um todo. Então nós não temos o mesmo pensamento. Pedir para que todo mundo seja unido, ótimo, mas cada um com a sua função e cada um com as suas habilidades. Eu não posso pedir para alguém, né, dizer assim, olha, agora você vai pegar tudo isso que você tocou e vai colocar em partituras para a banda tocar. Sendo que a linguagem dele é prática, é muito mais fácil ele se integrar com a banda ou com qualquer outro lugar, então ele não vai se encaixar, por exemplo, numa orquestra. Em contrapartida, você tem um músico de orquestra que faz casamento, que toca violino lindamente, que vai fazer... Então você tem como integrar, mas você não pode obrigar aquele músico ou aqueles músicos a terem um comportamento uníssono. A ação é uníssona. É a soma, né? É Exato. A soma dos conhecimentos e é a vontade, é o querer, né? Exatamente. Olha, você falou que é presidente do INEPS. Não, INEPS é Instituto de Estudos e Pesquisas do Som. Você Isso. lidera e divulga pesquisas sobre a utilização do som em processos terapêuticos, é isso? Exato. Mas desenvolvendo uma vertente da terapia vibracional. Conta um pouquinho disso. Veja bem, hoje nós temos várias nomenclaturas em comum que elas são mal utilizadas ou mal julgadas. A exemplo, vou sair da música, bioterapia. A bioterapia é uma ciência que precede a medicina de hoje. Antigamente se usava sanguessugas, né, aqueles bichinhos, para puxar o sangue para abaixar a pressão. Hoje em dia a gente não faz mais isso, porque a medicina evoluiu. Se a gente for pensar na ciência musical, não estou falando de entretenimento. É lindo você pegar um violão, eu adoro compor. Pego o violão, componho uma música, tenho várias canções de vários estilos musicais compostas, em inglês, em português, amo compor. Mas, no momento que eu estou compondo para uma pessoa, para que aquela música tenha um efeito X ou Y, aí ela vira ciência. Aí já não é mais entretenimento. Tem um grande amigo meu, que ele fazia parte de um corpo de terapeutas que trabalhava para um grande hospital em São Paulo. Eu não vou falar o nome de ninguém para não envolver ninguém, porque é um grande problema. Uma senhora de 96 anos estava numa maca em coma. Ele compôs uma música medindo a circulação em diferentes partes do corpo dela, compôs uma música no violão e fez o que a gente chama de sutra. Colocou várias cordas de harpa e de piano, enfim, embaixo da maca. E ele tocava as cordas na maca dela na UTI e tocava o violão. Ele conseguiu regular a circulação dela e ela acordou do coma. Ele foi altamente recriminado pelos médicos. Por quê? Porque iam ter que aturar mais tempo aquela pessoa na UTI, sendo que ela já estava quase morrendo. E a família já estava fazendo a partilha dos bens. Eles foram triste, em cima dele para falar assim, não, poxa, por que você acordou? Ela já ia morrer, a gente ia partilhar os bens, já ia ficar com a casa, outro carro. Então, assim, o ser humano é uma coisa muito complicada. Mas aí a gente está falando de uma terapia vibracional. Porque você está falando da vibração do som com uma intenção. E o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas do Som desenvolve e também participa de pesquisas que a gente vai
vai puxar desde lá do Royal Raymond Rife, que é um cara que também foi desacreditado no começo, falando a respeito da música, a vibração da música como elemento curador, né? Então, esses estudos, eles saem da parte mística, eles saem da parte religiosa, eles saem da parte da crendice para entrar na ciência. Isso é a medicina do futuro, não é, Márcio? Com certeza. E vamos trabalhar para divulgar cada vez mais, né? Para as pessoas começarem a mudar o olhar, né? E parar de ter preconceito. Exato. Né? Mas me fala, olha, vou fazer mais uma pergunta ainda nesse bloco. Eu queria que você falasse da música, como que ela pode ser utilizada na prevenção de patologias neurológicas, por exemplo, mal de Alzheimer. Olha, interessante o Alzheimer, porque, não sei se você sabe, mas a parte do cérebro onde é, por último, atacada é a parte onde está registrada a questão musical, né? Porque nós utilizamos como linguagem a música também, né? Porque você tem a linguagem corporal, não verbal, né? Então, que inclusive é usada pela dança atual, né? Então, quando eu era menino, as meninas faziam uma aula chamada jazz, né? Não sei se hoje ainda tem aula de jazz na escola, mas é justamente uma dança moderna, né? Onde você usa o corpo para expressar alguma coisa, uma angústia e tudo mais, uma felicidade. Então, quando você usa essa linguagem, você está usando partes diferentes do cérebro. Agora, veja bem, pensa comigo aqui. Imagina o seguinte, ninguém aqui é cientista, ninguém aqui tem nenhum conhecimento. Mas pensa assim, o cérebro não age uma parte sozinha. Acendeu aqui uma partezinha e está usando. Não, são várias partes ao mesmo tempo. Mas imagina então que a música está ali em tal lugar. Então a música está armazenada ali. Tudo que é musical, a linguagem, a letra da música, a melodia, o ritmo, está tudo ali. E todo o resto está sendo comprometido pelo Alzheimer. Se a gente pensar, se a música fosse um vírus e ela invadisse todo o cérebro o tempo inteiro, ele sofreria degeneração, já que o sistema neurológico ele preserva a música? Se ele está atuando no cérebro inteiro, as funções continuam iguais. Se você utilizar a função matemática junto com a música, a função linguística junto com a música, você está melhorando, você está fazendo um increase, você está dando um up no seu cérebro inteiro. Quando a gente dá aula para criança, a gente não está ensinando alecrim dourado que nasceu do campo. Nós estamos ensinando a sensibilidade, a mão que sobe num gesto mnemônico. A gente está ensinando ela a questão da sensibilidade ao falar, da afinação, da nota que sobe, da nota que desce. Você está ensinando aquela criança a ser mais inteligente. Agora, ser mais inteligente não quer dizer ser mais esperta. Porque muita gente diz assim, fulano é muito inocente, ele não é muito inteligente. Não, a inteligência é uma outra coisa. Ser esperto ou malandro é outra coisa. Né? Então a gente ensina a criança, desde pequena, a ter um índice menor ali, né, de Alzheimer. Se você for pensar no dia de hoje, você já está preservando desde a criança que até lá. Então a gente consegue prevenir doenças neurológicas, patologias, através do treino musical, simplesmente. Fantástico, né, gente? Olha, só que eu vou ter que chamar o comercial. Uma pena, mas eu tenho que chamar o comercial, né? Mas daqui a pouquinho a gente volta com o Márcio Cialis, tá? Banda, mais um pouquinho da banda Vivate Musical. Levava uma vida sossegada, gostava de sombra e água fresca. Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. Foi quando meu pai me disse: filha, você é a ovelha negra da família. Agora é hora de você assumir e sumir. Baby, baby, não adianta chamar ou não. Quando alguém está perdido,
tchu, 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 tchu. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Estamos de volta com o programa O Poder Musical. E hoje entrevistando o Márcio Ciales. Ele que tem um currículo, olha, é assim, fantástico, né? Muito estudioso, né? Músico, bioterapeuta, neurocientista, autor de métodos de educação musical. Gente, o currículo dele é imenso. Mas antes de conversar, de continuar nosso bate-papo aqui, Márcio, eu queria falar para a Dona Elô. A Dona Elô, que é a mãe da Simone, da cantora Simone, né? Que essa música que eles acabaram de fazer é para você, Elô, em sua homenagem, tá? Porque você é uma mulher guerreira, você enfrentou um grande desafio com o câncer, né? E graças à sua fé, graças às pessoas ao seu redor, e graças à música, não podemos dizer, Simone? Graças à música, né? Eu sei que você se recuperou, que está bem. Então, eu desejo, olha, muita saúde. Continue sendo essa pessoa tão forte e sendo exemplo para mais pessoas. Um grande beijo para ela, viu, Simone? Te amo, mãe. Que linda. E também, eu queria chamar aqui rapidinho, tá? Minha mamis querida. Mamis, pode entrar. Entre, por favor, porque hoje ela está toda elegante, toda linda. Ela sempre está, né, gente? Mas, ó... Minha mãezinha querida, mãezinha, mostra aqui como você está hoje, ó, com a camiseta. Ela tá toda. Fica mais aqui. Isso, olha que linda. Então, minha mamis deu a caneca para mim, né? E eu presenteei com a camiseta. Gostou, mamis? Sempre. Amei. E um beijo, nosso amor para sua mãe. Obrigada. Viu? E para todos vocês também.
Mames, eu agradeço sempre por tudo, né? Você é meu braço direito aqui, meu coração. Olha, vamos continuar aqui. Deixa eu beber um pouquinho d'água, viu, Márcio? Bebe sua água também, Márcio. Você fala... Vou te fazer companhia. Vamos brindar aqui a sua presença. Ó. Vamos lá, Márcio, vamos continuar, que, olha, você tem muita coisa para falar, né? Você falou tanta informação aqui, meu Deus. Mas eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é bastante importante, né? Você contar um pouquinho. Você atende, então, crianças com síndromes diversas, certo? Com deficiências físicas, cognitivas, e utiliza a música como ferramenta. Quais são os benefícios e resultados que você observou ao longo dessa experiência com essas crianças? Objetivamente, criança que é não verbal, começar a falar. A gente tem um preconceito muito grande a respeito da questão da música como sendo aí, como a gente já falou, meramente como um entretenimento, né? Então, eu desenvolvi, através dos anos, métodos para poder melhorar a autonomia das crianças. Por exemplo, conseguir se vestir, conseguir falar alguma coisa, pedir alguma coisa. Isso ajuda, a música ajudou, não fui nem eu. Foi o método, a metodologia, né? Então, eu vou te dar um exemplo. Se você ajuda uma criança a entender o ritmo, a entender a intensidade, na música eu estou dizendo, a entender a melodia, ela vai conseguir se comunicar melhor. Ela vai conseguir encontrar um padrão de comportamento melhor. E assim vai. Todas essas questões, elas são desenvolvidas através do desenvolvimento por tabela. Você desenvolveu inteligência musical, você conseguiu desenvolver uma independência em alguma coisa que ela consegue fazer também. Tanto na sintonia fina, como também no geral. Ela entendeu o que está acontecendo em volta. Conseguir atravessar a rua é um grande desafio. Imagina, você sabe das limitações da criança, cognitivas, né? E você tem esse cuidado todo o tempo inteiro. Agora imagina você chegar nessa conquista. Então eu já tive pais descrentes que disseram assim, não, meu filho não fala, ele já está com 10 anos, ele não fala, ele não vai falar. Ele fala só água, mãe, sei lá, alguma coisinha. E eu desenvolvi um método ali que a criança coloca um caninho na boca e brincando ela canta ali dentro. Eu sempre conto a história do Henrique. O Henrique ele veio sem falar. O pai e a mãe falaram assim, mas ele cantarola o tempo inteiro. Ele fica, sabe Bob McFerrin? Ele fica... Ele fica só cantarolando. E aí, eu peguei um djembe, né, que é o instrumento de percussão, coloquei ele de ponta cabeça e falei dentro do djembe, brincando, né? Batia na pele do djembe e falava dentro do djembe, alô, Henrique, oi, tudo bem? Mas eu falava cantando. Ele me imitou. E ele começou a falar cantando. Então, a verbalização com essa criança aconteceu por conta da música. Então, nós temos a música como auxiliar. A música não cura, fala, nossa, agora a criança, né, que tem paralisia cerebral vai começar a andar e jogar bola. Não é assim. Mas ela vai ajudar na motricidade, ela vai ajudar em um monte de coisa. Assim como várias áreas ajudam. Mas na música nós temos a apreciação, interpretação, improvisação e composição. Esses 4 processos a gente pode fazer com qualquer pessoa, esteja ela no estado que estiver. Apreciar é ouvir, não é gostar. Então, no momento que a criança está, ou a pessoa, quem quer que seja, ouve a música, uma música, ela está compreendendo o ritmo da música, a melodia, a harmonia, o timbre dos instrumentos, aquilo está desenvolvendo inteligência nela. Por isso que a música é uma arma que você pode usar, uma ferramenta que você pode usar contra várias coisas. Entre elas, desenvolver na criança a escuta, a apreciação de diversos estilos musicais, você está desenvolvendo inteligência. Não é aquela coisa boba de falar, eu vi Mozart, então agora eu vou passar na prova do Enem. Não, não é isso. É fazer com que a música seja auxiliar, uma ferramenta para você desenvolver inteligência. Isso só na apreciação. Imagina pegando um instrumento como esses, qualquer aqui, tem aqui o cachixi, os timbais, você tem os sinos orquestrais, enfim, uma série de instrumentos. Se eu pegar esse instrumento aqui e pedir para qualquer pessoa aqui no estúdio tocar, vai ter dificuldade, porque ele tem um jeitinho. Técnica, né? Quando você descobre o jeito de tocar esse instrumento, você desenvolve inteligência. Você quer mostrar rapidinho? Claro. Vamos lá. Vou segurar aqui. Isso. Não precisa. Se você fizer isso aqui, ó.
esse simples movimento aqui, ó. Esse simples movimento, ele exige uma motricidade específica. A criança Qual é o não nome tem... desse instrumento? Nossa, agora me deu um branco. É cachelê. Cachelê. Mas ele muda o nome de acordo com o lugar. Mas é um instrumento originalmente indígena. Mas, olha só, a criança não tem essa motricidade para fazer esse movimento. Quando ela cria essa motricidade, ela ganhou inteligência sinestésica corporal, matemática, espacial, um monte de coisa para desenvolver outras atividades, para amarrar o tênis. Então, a música auxilia muito qualquer pessoa, de qualquer idade. Mas se você pegar uma criança com deficiência cognitiva, seja ela qual for, por exemplo, o TDAH tem o problema do foco, né? Que aí está com foco aqui, de repente quer pegar uma outra coisa, por quê? Porque ele tem a dificuldade de identificar coisas que vão além daquele momento. Então ele busca coisas que satisfazem aquele momento. Então você cria uma rotina para que ele tenha uma leve satisfação em cada coisa e entenda processos. Então algumas pessoas não tratam o TDAH como uma deficiência, mas ele é uma questão cognitiva que deve ser observada, né? Agora, imagina o seguinte, eu faço a capacitação de profissionais no Brasil inteiro, a gente faz cursos, várias coisas, principalmente ligada à Hering, que é a fabricante de instrumentos musicais, e a fabricante de flautas doces, de gaita, né? Isso é uma fábrica centenária. Então ela me dá todo o apoio para que eu possa fazer isso em todo o território nacional. Mas eu também tenho um convênio com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Minha empresa, a Atma, a gente oferece cursos gratuitos ou com 90% de desconto para o profissional se capacitar. Então, tem cursos de capacitação que custa R$30. Absurdo, né? E eu tenho um espetáculo teatral chamado Tink, que é um espetáculo feito para crianças com deficiências cognitivas. É um palhaço, que é a figura de um palhaço, mas enfim, é uma pessoa, que sou eu, claro, mas que não fala. O espetáculo dura mais de 1 hora, sem nenhuma palavra, e as crianças, os adultos, jovens adultos, enfim, sai todo mundo muito feliz, porque é um espetáculo cômico, né? E vai acontecer agora, dia 24 de março, no Teatro Eva Vilma, em São Paulo. Puxa, que bacana. Olha, eu quero ir, viu? Vou ver se eu consigo ir assistir, prestigiar você. Olha, depois, o seu contato vai estar na descrição. Você quer passar agora também o contato, rapidinho? Quero. Então fale. Bom, pelo WhatsApp eu estou sempre disponível, tá? É só uma questão de esperar ali eu responder, mas é o 11 95821 6788. Repete, por favor. 11 95821 6788. Olha, fantástica essa entrevista. Você falou muita coisa. Eu acho que você vai voltar mais vezes aqui, viu? Agradeço. Pra gente detalhar, Gostaria de voltar no lançamento do 17º livro, que o 16º foi Introdução à Musicalização, e o 17º gostaria muito de trazer aqui para você. Que bacana, com certeza. Agora, nesse bloco, a gente falaria um pouco mais, né, estenderia um pouco mais a parte artística, né? Só que eu acho bacana, então, você mostrar junto com a banda. Claro. O que você acha? Eu acho ótimo. Ele é multi-instrumentista, como eu já disse, né? E também ele foi citado como um dos 10 maiores harmonicistas do Brasil. Gravou e tocou com grandes nomes do cenário musical brasileiro, como Eduardo Lages, né? O César Camargo Mariano e vários outros, né? Sim. Que bacana. Então vamos demonstrar isso aí para o nosso público, esse talento todo que você tem, essa veia musical que você tem. Vamos lá. Parabéns pelo seu trabalho, tá? Um sucesso sempre para você. Você é necessário nesse nosso planeta. Seu programa e você, o teu trabalho, eu tenho certeza que é muito mais, e agradeço por fazer parte. Muito obrigado. Viu? Gratidão, Márcio. Banda, vamos lá? O que nós vamos fazer agora com o Márcio? Titânio. Hã? Titânio. Que tom? Olha que bacana, gente. É tudo isso aqui, ó, improvisado, hein? Improvisado. Mas a gente não poderia deixar de mostrar esse lado dele, né? Músico, com a sua gaita. Ele tem uma mala aqui cheia de gaitas, né, Márcio? Vamos lá. Banda, muito obrigada, viu? Pela participação aqui, pela parceria. Um grande beijo para vocês, tá? E ó, compartilhe, curta. Vamos esparramar as sementes da música para ajudar muitas pessoas nesse nosso Brasil e nesse nosso mundo, nesse nosso planeta. Vamos lá. Higher pull is weak.
Waterloo.